Roberto, um carro turbo, 2 kg, eu posso deixar o ponto trancado a partir de 1.5 bar? Na aula de injeção rápida sobre a poça de combustível, tenho uma dúvida se a poça também se forma no coletor com TBI ou só nos sistemas multibicos. Isso porque eu quero usar um TBI. Olha que pergunta legal do Hélio. A poça que cria na hora de injeção se comporta diferente em injeção que não seja sequencial? Roberto, um carro turbo, 2 kg, eu posso deixar o ponto trancado a partir de 1.5 bar? Você fala a partir de 1.5 bar, tipo 1 bar e meio, daí depois em 2 bar você usar o mesmo ponto? Cara, não é recomendado, tá? O que eu recomendo? Duas coisas no motor turbo, tá? Uma delas, da aula de avanço lá, a gente viu que tem uma tendência, se a gente acha um valor aqui de avanço com 1.5 bar, vou falar um valor aleatório, tá? 12 graus de avanço a 1.5 bar. Deixa eu fazer uma letra melhor aqui, que tá tenebroso o negócio aqui. Vamos supor que você está usando 12 graus, tá? Numa rotação, por exemplo, 3.000 RPM. Só para dar um exemplo. Quando você vai para, por exemplo, 2 bar, você tem uma tendência de ter um avanço menor do que 12 graus. Quanto? 10, 8? Não sei. Tem que testar. Mas é essa a tendência. Se você subir a pressão e entrar mais ar para dentro do motor, você vai precisar, existe essa tendência de você precisar um valor de avanço menor. Ah, Roberto, mas se você subiu a pressão de turbo, você vai colocar mais ar para dentro do motor. Não é sempre verdade isso. Não é sempre verdade isso, tá? Você pode aumentar a pressão de admissão e você ir para uma condição de baixa eficiência do seu turbo, certo? Faz sentido? Pergunta do Adolfo. É normal isso, Adolfo. Ó, eu acerto de terceira marcha, quando acelero de primeira, empobrece a sonda, mas marcha pesada a linha. É normal isso? Você tem que ver no datalog qual é o momento que empobrece a sonda. O que acontece de primeira em relação à terceira é que o RPM sobe de uma maneira bem mais rápida, perfeito? Então, às vezes, tem injeções que você consegue até fazer uma rápida por variação de RPM, certo? Quando tem muita diferença assim, é possível que isso aconteça, tá? Ó, a pergunta do V8 Rock. Na aula de injeção rápida sobre a poça de combustível, tenho uma dúvida se a poça também se forma no coletor com TBI ou só nos sistemas multibicos. Isso porque eu quero usar um TBI. Boa. Isso acontece em qualquer maneira, em qualquer local do seu injetor, desde que não seja injeção direta, né? Até injeção direta, a galera lá de fábrica fazem alguns cálculos tem alguma coisa ali de poça quando é injeção direta, tá? Eu me lembro disso aí. Mas, se você está com injeção indireta, pensa comigo, qualquer lugar que o combustível entre em contato com a admissão, uma parte de combustível vai ficar lá. Ele vai ficar uma condensação lá. E você pode, na prática, ter até mais do que uma poça. Beleza? Então, isso acontece sim. Olha que pergunta legal do Hélio. A poça que cria na hora de injeção se comporta diferente em injeção que não seja sequencial? Com certeza. Com certeza. Porque a poça também depende da fase da injeção. A poça depende da fase da injeção. Então, se você tem 2 injeções por ciclo, você vai ter você pode ter uma poça ligeiramente diferente. Beleza? Quais as formas que podem ser gerenciadas pelas programáveis em relação ao ponto de ignição? Todas fazem as mesmas funções? Olha, a base da calibração de ignição é sempre a mesma, certo? A tabela base normalmente é a mesma. As compensações, tipo, você pode, quando você está com ignição sequencial, atrasar de um cilindro só, por exemplo, essas coisas você pode fazer, certo? Então, normalmente, a base é a mesma, certo? Agora, tem diversas coisas relacionadas a ponto de ignição que muita gente talvez não vá perceber diferença ou só o cara medindo para saber, tá? Já aconteceu comigo de pegar um sincronismo, por exemplo, você seleciona uma determinada roda fônica lá. Por exemplo, uma roda fônica incomum, tá? Por exemplo,
sei lá, 24 menos 3. Estou falando uma roda fônica qualquer lá. E daí você vai fazer um teste prático e você vê que o controle de ponto não é tão preciso, certo? Tem até histórias aí, aquelas lendas de motores quebrando na prática por conta de um sincronismo novo de fabricante, que daí tinha o controle de ponto meio que errado, certo? Por isso que eu falo, quando você pega uma marcas que tem bastante gente usando e o negócio já está validado, é bem mais seguro do que você pegar algo novo, beleza? Olha essa pergunta, que legal. Fala um pouco a relação entre o mecânico, o montador e o programador. Há muita divergência? Há conflito de ideias entre os profissionais? Como devemos conduzir essa relação? Cara, com certeza. Vou falar por mim. A estratégia que eu uso para minha empresa no trabalho é a seguinte. Desde o início, eu optei por focar no que eu já tinha experiência. Então, cara, eu curto muito motor, a parte mecânica, acho animal. E quando a Twizy começou, eu tinha uma vontade de entrar nessa parte da preparação, parte mecânica também. Mas eu tomei uma decisão que hoje eu vejo que faz muito sentido, que foi de falar, ao invés de eu montar uma empresa que vai, de repente, montar uma oficina de preparação e concorrer com um monte de gente que já está no mercado e que tinham mais experiência do que eu falei, cara, qual parte que eu me desenvolvi bastante nos últimos anos? Né? Na época que a Twizy abriu, eu tinha 6 anos de estudo, trabalho, relação. Falei, acerto de injeção, chicote e resolver a parte eletrônica. Então, eu optei por não fazer a parte mecânica. E foi a melhor coisa que eu fiz. Por mais que eu não tivesse experiência, eu poderia ter aprendido? Poderia, certo? Só que faz mais sentido, para mim, trabalhar com parceiros que são preparadores, a galera que faz a preparação do motor e atuar como parceiros, certo? Parcerias são sempre bem-vindas, tá? Então, a melhor maneira para você resolver isso é buscar parceiros. E como que você busca parceiro? Toda parceria só vai funcionar a longo prazo se os dois ganharem, certo? Então eu tenho parceiros e, cara, eu sei que são parceiros. Quando aparecer um serviço de chicote, de acerto que o cara não queira fazer, ele vai me chamar. Assim como eu vou lá e recomendo o serviço do cara. Quando me ligam, eu falo, cara, tô precisando de uma indicação, tal, tem um motor assim, quem que você conhece? Passa o cara ali, da que região que você é? Passa o outro cara ali. Então, a minha estratégia é buscar parceiros da parte mecânica, certo? Agora, já aconteceu também do que? De clientes finais, que não é a galera da oficina, me procurar direto e falar, olha, eu estou fazendo esse carro com uma oficina tal lá, não sei o que e tal, só que eu gostaria que você fizesse o acerto. Eu falo, beleza, eu vou falar com o cara da oficina. E aí você sente que tem, assim, alguns conflitos. Por quê? Porque às vezes o cara olha você como um concorrente. Por quê? Às vezes ele também faz o acerto. Então isso é natural, galera. Isso é natural. Então tem que saber lidar. Não adianta. A melhor maneira é você buscar parceiros, certo? Buscando parceiros, tem que ter uma parceria e tem que deixar muito claro, tá? A responsabilidade de cada um na parceria.